Livro Haja Luz, Ponte para a Liberdade. Em busca da verdade. Todos deverão ler estes ensinamentos. Trabalho apresentado e oferecido amorosamente por Thomas Prince, Moria. Se inscreva no canal, clica no sininho, dá o joinha e deixa seu comentário. Se você quiser obter o PDF com os decretos e afirmações, entre no link da descrição do vídeo para fazer parte do grupo. Olá, meus queridos, maravilhosos, lindos do meu coração. Bora lá para a gente continuar a nossa leitura do livro Haja Luz, Ponte para a Liberdade, de Mestre Moria, né? Um livro lindíssimo que está trazendo informações preciosas para nós, e hoje nós vamos falar sobre o ser elemental do corpo. O texto é maravilhoso, prestem bem atenção, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o texto, tá bom? De que forma o corpo de um indivíduo é animado para uma nova encarnação como a alma individual? Pessoa alguma não ascensionada poderá calcular a impressionante clareza dos vários cursos de trabalhos necessários ao preparo de um conjunto completo do corpo como moradia do espírito durante a passagem pela Terra. Existem já bem conhecidos os 4 corpos do pensamento, do sentido, do sentimento, etérico e carnal ou físico. Esses corpos necessitam de uma estreita cooperação nos menores trabalhos da matéria dos elementos nos quais deverão funcionar. O homem admite simplesmente que veio à luz através do nascimento como por um milagre. Corpo etérico. Muitos séculos de cuidado e esmero foram necessários para chegar a tanto no desenvolvimento do corpo etérico até que ele fosse suscetível de poder receber as vibrações da essência do ser espiritual. O corpo etérico, após cada encarnação, não é formado de novo, porém é novamente animado. O corpo físico, jamais a consciência da presença eu sou penetra numa encarnação. Somente um chispa da presença eu sou age na forma carnal. Ele sempre antecede o crescimento de um novo manto carnal, sobre a orientação da presença eu sou. Durante a gestação, este caudal de vida, os pais também são vigiados. Deus providenciou um ser elemental para cada corpo. Seu trabalho consiste em executar a natural função corpal e talvez a pequeníssima forma através ao ponto em que a personalidade de ser possa assumir o controle do corpo. Assim fica explicado por que muitas vezes uma alma encarnada não possui pleno poder sobre seu corpo antes dos 14, 18 e às vezes 21 anos. Algumas almas assumem a direção do seu corpo só quando as formas do intelecto estão suficientemente desenvolvidas, de modo que o bom e prático uso do corpo seja seguro. Os construtores dessa forma escolhem os seres elementais da mesma esfera e do mesmo raio a que pertencem essas encarnações de vida. Portanto, a forma física se formou onde o próprio ser crístico pode agir e exercer sua função. O ser elemental foi instruído nos planos interiores, atraiu luz universal para executar um modelo, começando pelo modelo mais simples de uma flor, até que lhe seja confiada a construção de um templo, no qual a presença divina possa habitar, o ser consciente do Santo Cristo e da chama trina. Antes da primeira encarnação, foi dada a cada encarnação de vida um ser elemental. Nessa ocasião,
foi realizada uma belíssima cerimônia perante o conselho kármico, e nesse ritual o ser elemental foi animado para viver com essa emanação de vida durante todo o tempo em que ela possui o corpo carnal. E manter esse corpo em condições, enfim, de qualquer maneira, prepará-la para ser um templo habitável para o uso da presença divina. No começo, a criação de um corpo é sempre um acontecimento alegre e feliz. A presença divina irradia de si a imortal chamatrina ao coração do corpo e da carne. E o ser elemental do corpo atrai os necessários elementos construtivos e forma quase completamente o modelo do projeto do próprio Santo Ser Cristo. Outrora, as formas corporais estão tão belas que não se poderia descrever. Reinava realmente uma belíssima idade de ouro. O modelo escolhido pelo ser elemental era o corpo etérico. Ele representava a plena glória do próprio Santo Ser Cristo. Dessa maneira, era simples copiar as maravilhas. O ser elemental habita no templo que ele construía. Como uma boa dona de casa ou zeladora, mantinha as funções do corpo em ótimo estado e condições de trabalho. Calorias, restauração, circulação e etc. Reinava alegria e bom entendimento entre a encarnação de vida e o ser elemental. Quando o homem começou a experienciar a sua forma, criou em seu corpo etérico formas impuras e distorções, e o ser elemental pertencente a esse corpo foi desorientado por causa da destruição do seu modelo. Em razão disso, o ser elemental, obedientemente, transferiu essas deformações ao corpo da carne. Assim, fica explicado por que o ser elemental revelou aversão à emanação de vida com a qual deve trabalhar. Muitos séculos esforçou-se em realizar no ser de emanação de vida o próprio Ser Cristo, o próprio Santo Ser Cristo. Esforçou-se muitíssimo contra o mau uso da vida, contra os vícios e ganâncias que o homem desenvolveu na queda, deixando a pureza e a misericórdia. Finalmente, o ser elemental não era mais o cooperador e auxiliar dedicado. Procurava uma oportunidade contra o bloqueio dos propósitos e dos planos do indivíduo. Quando o homem houver atingido a meta, uma vez que ele se esforça em viver de acordo com a lei da pureza e abstinência, renunciando às inclinações ou tendências que prejudicam ou destroem o corpo físico, então será realizado o começo para uma nova camaradagem entre o homem e o ser elemental do seu corpo. Mas isso não acontece num instante. Após séculos de maus tratos, leviandades, descuido, impurezas e abusos do tempo do corpo, que o ser elemental criou e manteve, o homem terá que esperar por um novo modelo para poder trazer a perfeição à luz. Se a chama violeta for usada suficientemente de modo que o corpo etérico receba novamente seu modelo divino de luz, então o ser elemental poderá retratar imediatamente esse modelo no corpo. É evidente que é necessária uma purificação da forma etérica após vários usos nas incorporações da substância do próprio corpo etérico. O fogo violeta deverá ser aplicado dinamicamente para que o corpo etérico se torne claro, transparente e diáfano. Só assim elevará a sua vibração. Quando isso for compreendido e realizado conscientemente,
nós teremos novamente corpos saudáveis, sem diagnósticos de doença, decadência, enfim, morte. Gente, que lindo esse texto, maravilhoso, né? Então ficou muito claro nesse texto que nós, antes de sermos nós fazemos parte do elemental, né? Deixa eu arrumar minha câmera aqui, senão vocês não me veem, né? É muito importante que nós tenhamos essa percepção e essa sabedoria de que nós, antes desse nosso corpo, nós somos um corpo, um estado de espírito no elemental, né? Elemental seria terra, água, ar, né? Uma pedra, uma planta, né? Um elemental, enfim. E aí, depois, nós desenvolvemos um corpo físico. É muito interessante porque se a gente entrar em contato com a percepção de uma planta, de uma pedra, de um rio, né? Nós entendemos que eles são perfeitos. Os elementais são perfeitos. Uma pedra, ela tem uma composição perfeita. E ela não denigre o seu corpo físico, pedra. Como nós, seres humanos, denegrimos o nosso corpo físico, ou com comida, ou com bebida, ou com vícios, né? Ou com mutilações físicas. Então, o que o universo espera de nós é a nossa recomposição física. E a nossa recomposição física, ela pode ser feita pela a chama violeta, que nós passamos aqui para vocês do grupo. Então, é muito importante que você faça a chama violeta diariamente, 3 vezes no dia, como está sendo dito lá na aplicação da chama violeta, né? Como tem sido dito lá na aplicação da chama violeta. Faça a chama violeta 3 vezes no dia, para você recuperar esse corpo físico danificado, através de várias encarnações. Nós danificamos o nosso corpo físico durante várias encarnações. Essa é a grande realidade, né? Ou em forma, pensamento, um corpo físico que era completo, como essa pedra, né? Nós tínhamos um corpo físico intacto na primeira encarnação nossa. E a gente veio danificando esse corpo físico por milhares e milhares de anos, né? Judiamos dele, né? Através de alimentação, através de sofrimento, através de dor. Então, por quê? Porque nós desviamos do nosso curso. Nós desviamos do nosso curso, daquilo que era nosso e que nos traria felicidade, harmonia, paz, né? Então, por conta dos nossos vícios, da nossa visão equivocada, a gente erra o alvo e aí a gente... Vamos dar um exemplo. Se você vem fazer o seu caminho para ser um agricultor, vamos pensar assim, né? Um agricultor. E aí você desvia o seu percurso, você não vai ser agricultor, você vai ser advogado. E aí, como advogado, você tem uma vida sofrida, né? Você tem uma vida sofrida, você não vai ter uma vida engrandecida. Pode ser o contrário também. Eu venho para ser um advogado e aí eu vou ser um produtor rural. E aí eu desvio, né, esse meu caminho. Aí eu posso achar de novo rumo através de outras ocasiões, de outras oportunidades. Eu posso voltar no prumo novamente, ou eu tenho que vir numa outra reencarnação. E aí eu vou danificando meu corpo físico. Por quê? Porque eu passo por raiva, ódio, tristeza, mágoa, sentimentos negativos, né?
de incapacidade, de falta de sucesso, de falta de criatividade, de achar que eu não sou digno daquilo e daquilo outro, de me culpar, de me desvalorizar, baixa autoestima. E por aí vai, né? Ou se não, emendo num vício aí, e aí acabo para afogar as minhas mágoas, né? E aí acabo danificando mais ainda a máquina, né? Então, a máquina, nosso corpo físico, ele é integrado ao nosso eu superior. Então, se o nosso corpo físico não está bem, nós não conseguimos entrar em contato com o nosso eu superior. Né? Nós não temos o coeficiente de luz, quando ele aumenta, o corpo físico se arrebenta, ele não aguenta, né? Um corpo físico danificado. O eu superior ele não pode se manifestar, ele não pode, na sua totalidade, vamos pensar assim, né? Ele não pode vir e se manifestar na sua totalidade. O que é o eu superior? É a sua criatividade. É a sua criatividade no êxtase total. Então você cria aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, o seu sucesso, a sua saúde, os seus bons relacionamentos, né? Então isso é a sua conexão com o seu eu superior. Lindo esse texto, né, pessoal? Bora refletir hoje sobre isso e bora fazer achando violeta que tem aí, que já está disponível para você no PDF, já está disponível aí tudo bonitinho para você fazer achando violeta, que achando violeta ajuda você a recuperar esse corpo físico para estar alinhado com o seu eu superior e aí cocriar a sua realidade de forma divina. Ter força vibracional para isso. Legal, meus amores? Beijo no seu coração e eu amo sempre estar aqui com você. Muita gratidão, viu?